Fala aí, galerinha do Jus Descomplicando. E aí, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar de um assunto bem bacana. Nós falaremos sobre a classificação dos contratos, tá? E nós falaremos na classificação dos contratos com nuances do direito civil, tá? E também do direito administrativo. Faremos comparações. Nós trataremos aqui de um contrato, né, de um caso real, tá? Um contrato que realmente ele existiu na Defensoria Pública da União, já foi extinto, né? Mas nós faremos uma análise técnica do contrato 024/2022, né? Que foi firmado com a Defensoria Pública da União de São José dos Campos e a empresa de limpeza local 7, tá? Então vamos continuar aqui, que vai ser bem interessante, vocês vão gostar, tá? Espero que vocês gostem e espero que eu seja clara e objetiva. Se inscrevam no nosso canal, compartilhem conhecimento. Apenas o conhecimento vai mudar a vida de vocês para sempre. Para sempre. Estudem. Continuando aqui, nós vamos para a natureza jurídica do contrato, tá? Esse contrato, ele é um contrato com natureza de contrato administrativo, tá? O que significa isso? Ele é um contrato regido, vou colocar aqui abreviado, tá? Regido pelo direito administrativo, tá bom? Por isso que ele é um contrato administrativo, tá? Ele é um contrato administrativo de prestação de serviços de limpeza. Ele foi firmado por meio de um procedimento licitatório. O que é isso? Procedimento licitatório, ele é um procedimento administrativo para escolha da proposta mais vantajosa. Eu vou abreviar aqui para não ficar muito grande, tá? Proposta mais vantajosa para a administração pública, tá bom? E aí, para essa escolha da proposta, vai ser feito um procedimento licitatório. Por quê? Porque, diferente do particular, a administração pública, via de regra, tá, vai se submeter a um procedimento licitatório, porque ela não pode comprar, por exemplo, como o particular faz, você tem o seu dinheiro, você compra onde você quiser. A administração pública não. Ela, via de regra, ela vai se submeter ao procedimento licitatório para poder firmar contratos administrativos de obras, prestação de serviços, locações, né? Está lá no artigo 37 da Constituição, e aí prevê essa obrigatoriedade, né, via de regra, de prestação, de procedimento licitatório para escolha, né, de prestadoras de serviços, tá bom? Aí, esse contrato, na época, ele foi regido pela Lei 8666/93, né, que hoje não existe mais, ela foi revogada pela Lei 14.1. Esse 4 ficou horrível, né? 14.133 de 2021. Essa daqui é a nova Lei de Licitações e Contratos, tá? Então, a Lei 8666/93, tá? E também foi firmado no âmbito da Lei 10.520 de 2002, que era a antiga Lei do Pregão. Lei do Pregão. E o que é o pregão, né? Para quem não sabe, né? O pregão é uma modalidade de licitação. Deixa eu escrever aqui mais bonitinho. O pregão é uma modalidade de licitação para a escolha de serviços comuns, né? E aí, o serviço de limpeza, ele é considerado um serviço comum, tá? E aí ele foi feito por meio do pregão. E aí, nesse caso, o critério foi o menor preço, tá bom? E é isso. E essa Lei 10.520 de 2002 também foi revogada pela Lei 14.133 de 2021, tá bom? Ambas foram revogadas. E aí até coloquei aqui essa observação, ó. Revogadas pela Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações, tá? E aí o objeto desse contrato: limpeza, conservação, asseio, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos. O valor mensal, deixa eu apagar aqui que tá bem bagunçado, né? O valor mensal desse contrato, ele foi firmado por 4.936, tá? E a vigência inicial desse contrato foi de 30 meses, tá? Vamos continuar aqui. Continuando, aí a Maria Silvia Zanella de Pietro, né? Que é a grande
doutrinadora no âmbito do direito administrativo, uma das maiores, né? Ela conceitua o contrato administrativo, tá bom? E aí o contrato administrativo, o que ele é? Ele é um ajuste firmado entre a administração pública e particulares, ou entre entidades administrativas. Essas entidades administrativas são quais? Elas podem ser uma empresa pública, uma sociedade de economia mista e etc, tá bom? Só coloquei aqui como exemplos para vocês saberem o que são essas entidades administrativas. E aí, esse contrato é firmado sob um regime de direito público, como eu já falei, regime de direito administrativo, tá bom? Que é o regime de direito público. Aí tem a presença da administração pública, tá? Pelo menos uma das partes deve ser a administração. Pode ser a administração direta, exemplo, a DPU, Defensoria Pública da União de São José dos Campos, faz parte da administração direta, tá? Porque não tem personalidade jurídica, tá bom? Ou pode ser a administração indireta. Quem são? Deixa eu colocar aqui embaixo. Quem são? O que é administração direta? A administração direta tem personalidade jurídica, tá? Aí a gente tem um método mnemônico aqui para guardar os entes da administração indireta. Quais são? São as fundações públicas, tá? Pode ser de direito público ou de direito privado, essa fundação, tá? São as autarquias, são as sociedades de economia mista, tá? E são as empresas públicas, tá? Autarquias aqui eu posso falar do INSS, fundação pública eu posso falar da Faculdade UNB de Brasília, Sociedade de Economia Mista, eu posso dar como exemplo aqui o Banco do Brasil, e empresa pública eu posso dar exemplo da Caixa Econômica Federal, tá bom? Então, a finalidade, deixa eu apagar aqui que ficou bagunçadinho, né? Para ficar mais organizado. Seguindo aqui, olha só, finalidade pública. O objetivo imediato deve ser o atendimento de um interesse da coletividade. O fim colimado pela administração pública sempre será o atendimento do interesse público, tá bom? E aí, como eu já disse, né, regime jurídico de direito público. Este é o ponto crucial, né? O contrato ele é regido por normas que conferem prerrogativas à administração. E nós detalharemos essas prerrogativas que serão conferidas à administração nos próximos slides, tá bom? Vamos seguindo aqui. Então, olha só, isso aqui é bem bacana. Classificação doutrinária completa, tá? Desse contrato que a gente está tratando aqui com o contrato administrativo de limpeza firmado entre a DPU e a empresa local 7, tá bom? Esse contrato ele é um contrato bilateral, ou também tem um nominho aqui chamado, que é sinônimo, tá? Sinalagmático. Sinalagmático. O que é isso, né? Sinalagmático quer dizer que eles foram firmados por duas pessoas, tá? As obrigações, elas são recíprocas e com vantagem patrimonial para ambas as partes. Ele é um contrato oneroso. Por quê? Porque a DPU, ela vai receber a prestação do serviço e a empresa local 7 vai receber, né, o pagamento por esse serviço. Então, ele é um contrato oneroso, tá? E aí, eu fiz uma observação aqui, que ele é diferente de um contrato unilateral. Quando o contrato ele é unilateral, a obrigação ela é imposta a uma única parte, tá? Ou seja, um exemplo aqui, uma doação. É o exemplo de um contrato unilateral, tá bom? E esse contrato também pode ser plurilateral. As obrigações, existem obrigações recíprocas complexas, por exemplo, um consórcio que envolve vários sócios, tá? Seria um exemplo de obrigação plurilateral, tá bom? Continuando, esse contrato, ele é um contrato comutativo. Por quê? Porque as prestações são certas e equivalentes desde a assinatura. O resultado, aqui faltou o DO, né? Resultado, comi o DO. Ele é previsível e as partes conhecem suas obrigações, né? Por quê? O que aconteceu aqui? As prestações são certas, né? O valor tá lá, né? De 4.975,36, né?
E desde a assinatura já sabe-se, a DPU já sabe que ela vai pagar esse valor à empresa. Então não existe qualquer imprevisibilidade, tá? E ele é diferente, coloquei aqui a observação, é diferente dos contratos aleatórios, que dependem de um evento incerto. O resultado é futuro, o resultado futuro é imprevisível. Exemplo, um seguro de vida, tá? Você vai firmar o contrato, mas você não sabe quando você vai receber, né? Só quando acontecer o sinistro, tá bom? Continuando aqui, o contrato firmado entre a DPU e a Local 7 é um contrato típico, por quê? Porque tem previsão legal específica onde? Na Lei 14.133 de 2021, que é a atual Lei de Licitações, tá? E ele é formal porque a forma dele é escrita e obrigatório. Aí formal ou solene, aqui é um sinônimo, tá bom? E aí eu coloquei aqui a observação que difere dos contratos atípicos, que vão criar novas modalidades contratuais. Isso aqui tem a ver, essas novas modalidades contratuais no âmbito do direito civil, né? Tem a ver com o princípio da liberdade das formas, tá? Liberdade das formas, ou seja, as partes ela têm liberdade para criar novas cláusulas contratuais, desde que elas não violem normas de ordem pública, né? Não violem as leis, não violem o interesse da coletividade, tá bom? Esse contrato é um contrato consensual. Por quê? Porque ele vai se aperfeiçoar com acordo de vontade, concretizando o princípio do pacta sunt servanda. O pacta sunt servanda, ele é um princípio assim basilar, né, dos contratos. E ele significa o seguinte, que aquilo que foi pactuado deverá ser cumprido, tá bom? Aí, olha só, eu coloquei uma observação aqui que não pode estar presente os chamados vícios de consentimento, lesão, coação, etc, tá bom? Se houver esses vícios de consentimento, o contrato poderá ser anulado ou poderá ser nulo, vai depender do caso, tá bom? Norma de lesão ou coação é caso de anulabilidade, tá bom? Não é caso de nulidade. Seguindo aqui, esse contrato firmado entre a DPU e a Local 7, ele é um contrato principal. Por que ele é um contrato principal? Porque ele existe por si só, ele independe de outros contratos. Diferencia-se, portanto, do contrato acessório, que subordina-se ao principal. Exemplo, a fiança, né? O acessório segue o principal, é o brocardo, né? E aí, esse acessório segue o principal tem a ver com o princípio da gravitação jurídica, tá? Quando vocês virem esse princípio da gravitação jurídica tem a ver com o acessório segue o principal, tá bom? E esse contrato, ele é um contrato de adesão. Isso aqui é bem interessante, tá? Contrato de adesão. Tá feio isso aqui. Contrato de adesão. Deixa eu apagar isso. Opa. Ele é um contrato de adesão. Olha só. As cláusulas desse contrato, elas são fixadas unilateralmente pela própria administração pública no edital, tá? E aí, junto com esse edital de licitação, vai também a minuta do contrato, obrigatoriamente, tá? A própria lei de licitação prevê isso. Contrato. A minuta do contrato vai junto com esse edital de licitação. E aí eu coloquei aqui uma observação que essa adesão é diferente do direito civil, tá? E diferente do direito do consumidor. Por quê? Porque neste caso não há de se falar em vulnerabilidade do contratante. O contrato ele é regido pelo direito civil, pelo direito administrativo, não pelo direito civil. Ele é regido pelo direito administrativo, por normas públicas, diferente do contrato do direito civil, né? E do direito do consumidor. Por exemplo, quando você firma um contrato, por exemplo, pela internet, né? Que você só vai lá dar o ciente. Ali, nesse contrato de direito civil, está presente a vulnerabilidade, porque se houver cláusulas ambíguas e tudo mais, essas cláusulas poderão ser revistas, tá? No direito do consumidor, essa vulnerabilidade já é considerada absoluta, tá? No direito do consumidor já é absoluta. O consumidor, ele sempre vai estar
vulnerável frente ao fornecedor de serviço e tudo mais. Por exemplo, quando você firma um contrato de prestação de serviço de internet, por exemplo, que é regido pelo direito do consumidor, a sua vulnerabilidade ali, ela vai ser absoluta, você vai ser vulnerável, entendeu? Então, existe essa diferenciação, tá bom? É um contrato de execução continuada ou trato sucessivo. Por quê? Porque a prestação do serviço é ao longo de 30 meses, né? Ela, via de regra, não vai ter interrupção, tá bom? E aí, essa execução continuada, no âmbito do direito administrativo, tem a ver com o princípio da continuidade do serviço público. Continuidade do serviço público. Via de regra, os serviços públicos, eles são contínuos, né? Não podem sofrer interrupções, tá bom? Seguindo aqui, peculiaridades, né, do direito administrativo em relação ao contrato administrativo, tá? O contrato administrativo, ele vai ser dotado de verticalidade e supremacia do interesse público. Por quê? Porque a administração pública, ela vai estar numa condição de superioridade frente ao particular, tá? E aí vai estar numa posição de superioridade. Por quê? Porque a administração pública, ela é dotada do poder de império. Poder de império, em que ela pode unilateralmente impor obrigações aos particulares, tá? Isso aí é bem interessante. Vejam bem, e aqui tem a ver com as tais cláusulas exorbitantes, que eu vou explicar no próximo slide, tá bom? Mas vou detalhar aqui quais as prerrogativas que a administração tem, que no contrato de direito civil eles não existem, tá bom? No contrato administrativo, por exemplo, existe a fiscalização ampliada, ou seja, existe o controle não apenas do serviço, mas também das obrigações trabalhistas, recolhimento do INSS, FGTS, pagamento de salários, 13º e verbas rescisórias. Todos deverão ser fiscalizados pela administração, tá? No contrato do direito civil isso não existe, tá bom? Tem a ver com o poder de império da administração pública. A alteração unilateral. A administração pode modificar o projeto ou quantidade do serviço até 25% sem consentimento prévio. Por quê? Isso aqui está previsto, tá? Atualmente na Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações. E o que isso significa? Significa o seguinte, que justificadamente, por exemplo, a administração pública, digamos que ela tenha contratado 3 colaboradoras para fazer a limpeza lá na DPU. Ela pode, por razões justificadas, por exemplo, redução do orçamento, reduzir, por exemplo, tirar uma colaboradora, desde que esse percentual ele seja de até 25%, tá bom? E aí, isso aí não vai configurar nenhuma ilegalidade, porque isso aí já tem previsão na própria Lei 14.133 de 2021, a Lei de Licitações, e também está relacionada com o poder de império da administração pública, tá bom? Outra prerrogativa da administração pública, ela pode rescindir unilateralmente o contrato. O que significa isso? Que a própria administração sozinha pode rescindir o contrato, e isso aí tem que ser justificado e excepcional, tá bom? Olha só, extinção do contrato por interesse público ou por infração, né, cometido pela contratada, sem necessidade de intervenção judicial. Essa extinção por interesse público, inclusive, ocorreu com esse contrato de limpeza, tá? Que a gente teve que mudar de prédio, fomos, né, compartilhar unidade com outro órgão, e aí esse contrato ele precisou ser extinto, tá? Justificadamente. E a gente justificou como a gente ia entregar o imóvel, né? Então tivemos que extinguir esse contrato, tá bom? E foi por razões de interesse público. E em relação... Vou explicar aqui para vocês esse finalzinho aqui, ó. Em relação a infrações, o que significa isso? Significa o seguinte, que
que a contratada ela pode descumprir cláusulas contratuais. E esse descumprimento ele pode ser, como posso dizer, de forma, essas infrações elas podem ser leves ou podem ser mais graves, tá? Numa infração mais leve, a administração pública pode advertir a contratada. Numa infração mais grave, a administração pública ela pode impor uma penalidade de proibição de participação em procedimento licitatório, por exemplo, participação em procedimento licitatório. Vejam bem que isso não existe nos contratos civis, tá? Direito civil apenas nos contratos administrativos. Vai sempre depender da infração cometida. É assegurado o contraditório e ampla defesa, tá? Para assegurar o princípio basilar constitucional do devido processo legal, tá? E aqui é bem interessante, ó, sem necessidade de intervenção judicial. O que significa isso? Significa o famoso princípio da autotutela, esculpido lá na famosa súmula 473 do STF, em que a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios de ilegalidade ou revogá-los por conveniência e oportunidade, sem intervenção do Poder Judiciário. Ela mesma pode revogar seus atos ou pode anular sem necessidade de atuação do Poder Judiciário. Por exemplo, essas infrações administrativas aqui, a própria administração vai aplicar, tá? A contratada, como eu já disse, assegurando o contraditório e ampla defesa, tá? Seguindo aqui as famosas cláusulas exorbitantes que eu acabei de falar, né? Em detalhes agora, olha só. Fiscalização rigorosa, né? A DPU, Defensoria Pública da União, exerce o poder e dever de fiscalizar continuamente o cumprimento das obrigações contratuais, incluindo aspectos trabalhistas, previdenciários da contratada. Como eu já disse no contrato anterior, tem a ver com a cláusula exorbitante, né? Tem a ver com o poder de império da administração, tá? De impor unilateralmente obrigações ao particular. Esse poder de império também é chamado poder extroverso, tá bom? É sinônimo. Poder extroverso, em que a administração pública ela vai impor obrigações unilaterais ao particular, tá bom? Rescisão por interesse público, eu acabei de falar também, né? A administração pode rescindir unilateralmente o contrato quando assim exigir o interesse público, caracterizando cláusulas exorbitantes inexistentes no direito civil, que eu falei, né, minuciosamente no slide anterior, tá bom? Vamos seguir? Seguindo aqui. Princípios do direito civil aplicados aos contratos administrativos. Olha só que interessante. A administração pública, né, no contrato administrativo, existe o equilíbrio econômico-financeiro, tá? A contratada é assegurada o equilíbrio econômico-financeiro da contratada. E como é que se concretiza, né? Como é concretizado? É concretizado pelo seguinte, que a própria cláusula do contrato lá prevê repactuação, ou seja, reajuste automática da mão de obra na Convenção Coletiva de Trabalho. CCT é a Convenção Coletiva de Trabalho. Prevê reajuste de insumos após um ano, com base no índice de IPCA e IBGE, protegendo a contratada contra desequilíbrios. Ou seja, todo ano a contratada tem direito ao reajuste, tá, desse contrato. E aí, isso aí tem uma cláusula no contrato que prevê esse reajuste para a mantença do equilíbrio econômico e financeiro da contratada. E isso é bem legal, tá? Bem bacana. Esse contrato administrativo é um contrato intuito personae, ou seja, ele é um contrato personalíssimo. Por quê? Né? Igual o contrato de direito civil, que também existe essa questão do contrato intuito personalíssimo, né? Em que apenas aquela pessoa vai poder prestar o serviço, aquela pessoa que foi contratada pelas suas qualidades técnicas pessoais, né? Aqui no caso do contrato administrativo, olha só, a empresa foi escolhida por suas qualificações específicas na licitação, não podendo subcontratar sem autorização prévia da administração. Ou seja, quem vai prestar o serviço é a Local 7, tá? A Local 7 vai prestar o serviço, ela vai até contratar colaboradores para prestar esse serviço, né? Mas ela que vai ter que prestar esse serviço, tá bom? Porque ela que venceu a licitação pelas suas qualificações técnicas. Seguindo aqui, olha só.
eventuais peculiaridades do contrato, né? A vigência híbrida de 30 meses, que eu já falei, né? Que é um período superior ao padrão comum de 12 meses, justificado pela busca de eficiência administrativa, economia de escala, possibilidade de prorrogação mediante vantajosidade econômica. Isso aqui é bem legal, porque o contrato ele vai poder ser prorrogado se for comprovada vantajosidade para a administração pública, tá? Mediante aditivo contratual. Por exemplo, esse contrato tem vigência de 30 meses, certo? Ele poderá ser, por exemplo, prorrogado por mais 12 meses, vai depender da vantajosidade que ele ofereça para a administração pública, tá bom? Vinculação ao edital, tá? O que acontece? Esse contrato, ele vincula tanto a administração pública quanto a empresa, né? E essa vinculação, ela vai concretizar, né, o princípio do pacta sunt servanda, né? O que foi pactuado deve ser cumprido, e a segurança jurídica para ambos os lados, tá bom? E aí é bem interessante isso aí também, né? Tanto a administração quanto a empresa estão vinculadas, né, às regras editalícias, tá bom? Isso é bem interessante. Olha só, garantia de verbas trabalhistas, né? Que tem a ver com a questão da fiscalização contratual. Olha só, a administração pública, ela retém a garantia até comprovação do pagamento das verbas decisórias. Essa garantia, ela tem a ver, como posso dizer, a administração pública, ela vai solicitar a contratada uma garantia, salvo engano, esse 5 que ficou horrível, de 5% do contrato, para caso a empresa não pague as verbas decisórias, para que seja uma segurança, tá? Para a administração pública, tá bom? E aí, olha só, é uma proteção contra responsabilidade subsidiária, conforme a súmula 331 do TST. Né? O que é essa responsabilidade subsidiária? Quer dizer o seguinte, que a DPU, que é a administração pública, poderá responder subsidiariamente pelo pagamento das verbas rescisórias do colaborador, caso a empresa contratada não pague, tá? Só que existem algumas condições para que a DPU seja responsabilizada subsidiariamente nesse contrato, tá bom? Aí, olha só, essa súmula 331, ela fala sobre essa responsabilidade subsidiária da administração pública, tá? Olha só, a administração pública, ela só responde subsidiariamente se for comprovada a omissão no dever de fiscalizar, conforme decidiu o STF, tá? E aí tem que comprovar concretamente que houve omissão no dever de fiscalizar. Se não houver comprovação concreta dessa omissão, a DPU ela é excluída do processo e só fica a empresa responsável pelo pagamento das verbas decisórias, tá bom? Isso é bem interessante, né? Aqui pontuar, tá bom? Seguindo aqui, agora nós vamos para uma teoria interessantíssima, né? Que cai bastante em concurso, que é a teoria da imprevisão. Aqui eu falarei da teoria da imprevisão, desculpem, aplicado aos contratos administrativos, tá? Teoria da imprevisão, também chamada de cláusula rebus sic stantibus. Olha só, a cláusula rebus sic stantibus, ou teoria da imprevisão, que significa estando as coisas como estão, pressupõe que o contrato deve ser cumprido enquanto as condições de sua execução forem as mesmas do momento da assinatura. Quer dizer o seguinte, se a teoria da imprevisão, ela vai ocorrer quando ocorrem eventos externos extraordinários, imprevisíveis ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis e inevitáveis, que tornem a execução do contrato excessivamente onerosa para uma das partes, sem que haja culpa de qualquer uma delas. São eventos assim excepcionais, imprevisíveis, né, que ocorrem e que desequilibra o contrato de tal forma que esse contrato precisa ser revisto para que não fira o princípio do equilíbrio econômico-financeiro das partes, tá bom? Tem a ver com o princípio do equilíbrio econômico-financeiro. Aí os exemplos práticos citados por Maria Silva e Zanella de Pietro. Olha só, de Pietro destaca que esses eventos são alheios à vontade do Estado como ente contratante e do particular, tá bom? Exemplo
fenômenos da natureza. Olha só, uma inundação sem precedentes que destrói parte de uma obra em construção. Por exemplo, a inundação que ocorreu no Rio Grande do Sul. Ela pode ser caracterizada como a teoria da imprevisão, essa cláusula rebus sic stantibus, né? Exigindo gastos não planejados para a reconstrução. Crises econômicas agudas, né? Olha só, uma desvalorização abrupta e violenta da moeda nacional, exemplo, o real, perdendo 40% do valor frente ao dólar em uma semana, né? E encarecendo drasticamente diversos insumos importados necessários para o serviço. Alterações radicais no mercado também é outro exemplo. Por exemplo, uma greve geral prolongada e imprevisível em um setor básico que dispara o preço do asfalto para uma concessionária de rodovias, por exemplo. Todos esses são exemplos concretos, né, que a gente deve aplicar essa teoria da imprevisão, cláusula rebus sic stantibus, tá? É bem interessante e isso aqui, né, existe a possibilidade de aplicabilidade dessa cláusula na Lei 14.133 de 2021, a nossa famosa nova Lei de Licitações, tá bom? Seguindo aqui. Bem, agora nós falaremos do fato do príncipe também, que é bem interessante, tá? E também é aplicável na seara do contrato administrativo. Todas têm a ver com a teoria, o princípio do equilíbrio econômico financeiro, tá? Fato do príncipe, ou factum principis, né? É diferente da teoria da imprevisão, que é a teoria da imprevisão é um evento da natureza, né? Evento da natureza ou da economia. O fato do príncipe é uma determinação estatal de ordem geral. Ela advém do Estado, tá bom? Que não voltada diretamente ao contrato, mas que acaba por refletir nele, onerando. É uma ação do Estado, que vai onerar o contrato, tá? E aí esse Estado ele não vai estar agindo na condição de contratante, não. Vai ser um evento totalmente externo. Olha só, aqui o Estado atua em sua potestade genérica, como autoridade pública e não como parte contratante. Como o Estado causou desequilíbrio, mesmo que indiretamente, ele tem o dever de indenizar ou reajustar o contrato para manter a equação original, né? Exemplos práticos, no direito administrativo. Alteração de alíquotas tributárias. Olha só, o governo federal aumenta drasticamente o IPI, ou o imposto de importação, sobre o produto, que é a base da prestação de serviço de uma empresa contratada. A empresa agora gasta mais para fornecer o mesmo bem. Também tem a ver com o princípio do equilíbrio econômico financeiro, tá vendo? Aumento salarial compulsório. Uma nova lei institui um piso salarial nacional para a categoria específica, o aumento expressivo no salário mínimo, que não estava previsto no cronograma de custos da empresa, prestadora de serviço de limpeza urbana, por exemplo. E aí vai ter um desequilíbrio contratual, né? Por uma atuação do Estado. Olha só, proibição de importação. Medida do Ministério da Saúde que proíbe a importação de determinado reagente químico por questões de segurança sanitária, obrigando a empresa contratada a adquirir um substituto nacional muito mais caro. Tá vendo só? Aí a diferença fundamental entre os institutos. Olha só, teoria da imprevisão. Origem do evento são fatos da natureza ou da área econômica, tá? Ou da área econômica. A responsabilidade, no caso da teoria da previsão, ela é compartilhada. Existe a revisão contratual para a mantença do equilíbrio econômico financeiro. O fato do príncipe, factum principis, né? É um ato geral e legítimo do Estado. Isso tem a ver com a lei administrativa, tá? O âmbito administrativo. A responsabilidade ela é integral do Estado contratante, tá bom? E aí, seguindo aqui, vou falar agora de um conceito bem interessante que também está presente nos contratos administrativos, que é a mutabilidade, diferente dos contratos civis, né? Que está presente a imutabilidade. A mutabilidade tem a ver com mudanças no contrato após a assinatura. A imutabilidade tem a ver com a mudança do contrato. Ela pode até ocorrer, mas é algo excepcional no âmbito dos contratos civis, tá bom? No âmbito do contrato administrativo é possível a chamada mutabilidade, tá bom? Olha só. Para Maria Silvia de Pietro, uma das maiores doutrinadoras, né, que eu já falei de direito administrativo, a mutabilidade é uma das principais cláusulas exorbitantes dos contratos administrativos, que eu falei anteriormente, né, que tem a ver com o poder de império da administração, de poder impor unilateralmente obrigações aos particulares. Olha só, diferente dos contratos civis, onde impera a imutabilidade,
né? Aquilo que foi pactuado deve ser cumprido à risca. No setor público, o contrato deve se moldar ao interesse público, que é dinâmico. A mutabilidade consiste na prerrogativa da administração pública de alterar unilateralmente as cláusulas regulamentares ou de serviço do contrato, para melhor adequá-las à finalidade do interesse coletivo. De Pedro ressalta 2 pontos fundamentais. Limitação. A mutabilidade ela não é absoluta, né? A administração só pode alterar as cláusulas regulamentares, como modo de execução. As cláusulas econômicas, o lucro e o preço, são protegidos pelo direito ao equilíbrio econômico-financeiro. Ou seja, essa mutabilidade ela é relativa, ela não é absoluta, ela tem alguns requisitos que deve respeitar, né? Até para respeitar o princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contratado, né? Fundamento baseia-se na supremacia do interesse público sobre o privado, que eu já falei aqui repetidas vezes, né? Exemplos práticos no direito administrativo, olha só. Alteração do projeto, mutabilidade qualitativa, tá? O Estado, exemplo, o Estado contratou construção de uma escola. No meio da obra, descobre-se que o solo exige uma técnica de fundação diferente da prevista no edital original para garantir a segurança dos alunos. Ação. A administração altera o projeto técnico. Consequência, o contratado é obrigado a aceitar a mudança, mas deve ser remunerado pelos custos adicionais, tá bom? Tem a ver com a mutabilidade. Olha só, modificação de quantitativos, mutabilidade quantitativa. Por exemplo, a prefeitura contrata o fornecimento de merenda escolar para 10 mil alunos. Devido à nova política de inclusão, o número de alunos matriculados sobe para 12 mil. Ação. A administração aumenta unilateralmente a quantidade do objeto. O particular é obrigado a aceitar acréscimos ou supressões de até 25%, que eu já falei, né, no slide anterior, do valor inicial atualizado do contrato, ou até 50% em casos específicos de reforma de edifícios, tá bom? E isso está previsto na Lei 14.133 de 2021, tá? São possíveis tantos as supressões de até 25%, como também supressões de até 50% em casos específicos de reforma de edifícios, tá bom? Mudança de regime de execução. O Estado possui um contrato de limpeza, por exemplo, que prevê o uso de determinados produtos químicos. Surge uma nova norma ambiental proibindo o uso desses produtos, né? Exigindo produtos mais ecológicos e eficientes. A administração impõe a troca de método de limpeza. Equilíbrio. Se os novos produtos forem mais caros, o valor do contrato precisará ser reajustado para manter margem de lucro original do contratante. Resumo visual da mutabilidade. Olha só. Em relação às cláusulas de serviço, pode ser mudada unilateralmente? Sim, pode. Tá? Observação de Pedro. Em relação aos... Olha só, observação. Em relação aos projetos, prazos, quantidades e especificações técnicas, tá bom? O objeto principal não pode ser modificado. Não pode mudar a natureza do que foi contratado. Exemplo, contratar ponte e pedir um hospital. Não pode fazer isso, né? Vai ferir a vinculação ao edital, vai ferir segurança jurídica, vai ferir vários princípios inerentes ao contrato administrativo, tá bom? E ao direito público também. Seguindo aqui, aí eu coloquei aqui um quadrinho comparativo entre o direito civil e o direito administrativo, tá? Bem interessante, vejam bem, para vocês poderem entender bem quais são essas diferenças, tá bom? Olha só, aspecto jurídico, relação entre as partes, né? Segundo a Maria Helena Diniz, no direito civil, olha só, a relação entre as partes vai estar relacionada com a horizontalidade, igualdade jurídica, né? Vai ser assim, olha só, no direito civil, particular 1 aqui, particular 2 aqui, tá vendo? Horizontalidade. Ambos estarão em pé de igualdade, tá bom? Igualdade jurídica. Já no direito administrativo, segundo a de Pietro, contrato com a DPU, por exemplo, existe a superioridade administrativa, né? Vai ter a superioridade. ADM aqui, tá? E o particular aqui. Via de regra, tá? Existem exceções. Olha só, em relação ao princípio da autonomia da vontade, né? No direito civil, ela vai ser plena. Criação conjunta de cláusulas, princípio da liberdade das formas, né? As partes vão poder criar novas cláusulas contratuais desde que não violem interesse público, né? E tudo mais. No direito administrativo, essa autonomia da vontade ela é relativa. Por quê?
por causa da adesão às regras do edital, né? O contratante ele vai ter que aderir às regras do edital para poder firmar um contrato, né? Administrativo. Não tem liberdade das formas. A alteração contratual no direito civil, ela é bilateral, ou seja, ambas as partes precisam fazer um novo acordo para poder mudar essas cláusulas do contrato. Já no direito administrativo, ela é unilateral. A própria administração pública vai poder modificar em até 25% sem consentimento do contratante, né? Isso é interessante. Aquela cláusula exorbitante que a gente tanto falou, né? No slide anterior. Rescisão, olha só, no âmbito do direito civil, ela é judicial ou amigável, né? No âmbito do direito administrativo, é unilateral. A administração pode rescindir unilateralmente o contrato por interesse público, também cláusula exorbitante, né? Fiscalização, ela é privada, né? Recebe o serviço, foi feita a fiscalização. Já no direito administrativo, ela é ativa, né? Controle diário de pessoal, EPIs, pagamentos, tem a figura do fiscal do contrato, né? Que vai fiscalizar recolhimento de INSS, FGTS e tudo mais, né? É muito mais ampla. Exceção do contrato, que faltou aqui, exceção do contrato não cumprido, né? Que tem um nominho, tem um nominho, except non-adplet contractus, né? Essa exceção do contrato não cumprido significa o seguinte: se você não cumpriu a sua parte, eu não cumpro a minha. No caso do direito civil, quando você não cumpre a sua parte, a outra parte ela pode imediatamente paralisar a prestação do serviço. Por exemplo, se você não pagou a internet, após notificação, a operadora ela pode simplesmente paralisar a prestação dos serviços, tá bom? E aí tem a ver com esse except non-adplet contractus. No âmbito da administração pública, essa exceção do contrato não cumprido era diferida. Por quê? Porque até, colocar aqui nem após não, até 90 dias de atraso, a contratada pela antiga lei de licitações, a lei 8666/93, ela teria que prestar o serviço por até 90 dias. Atualmente, pela nova lei de licitações, a lei 14133 de 2021, ela é obrigada a prestar os serviços por até 60 dias, tá? Até 60 dias. Isso tem a ver com o princípio da continuidade do serviço público. Isso é algo muito excepcional, tá? Não é uma coisa que acontece, algo que acontece muito excepcionalmente e tem que ser justificado, tá? Vamos seguindo aqui. Resumo das classificações, tá? O contrato é bilateral, como eu já falei, né? Obrigações são recíprocas entre contratante e contratado, oneroso, vantagem patrimonial para ambas as partes, comutativo, prestações certas equivalentes desde a origem, né? Nós já explicamos isso. Ele é típico, previsão legal. Esse contrato, no caso, nessas leis que foram revogadas, né? Pela lei 14.133 de 2021, a lei 86/93, 10.520, ambas foram revogadas já pela nova lei de licitações, tá bom? Consensual, né? Aperfeiçoa pelo acordo de vontades, e lei formal, forma escrita e publicação obrigatória no Diário Oficial da União, sabe? Sob pena de nulidade, tá bom? Tem que ser dada ampla publicidade. E aqui, finalizando, tá? As características fundamentais do contrato, né? Que é a verticalidade, que eu já falei várias vezes, a supremacia do interesse público, as cláusulas orbitantes que conferem poderes especiais à administração, o equilíbrio que deve existir entre a supremacia administrativa e os princípios do direito civil, proteção dos trabalhadores através da fiscalização das obrigações, né? E o contrato foi firmado na antiga lei de licitações que foi revogado, né? E a vigência do contrato foi de 30 meses, que representa uma exceção ao padrão de 12 meses, justificado pela economia de escala e eficiência administrativa. Bem, esse foi o nosso vídeo. Espero que eu tenha sido clara e objetiva. Inscrevam-se no nosso canal, compartilhem conhecimento.